Vamos começar a nossa primeira degustação. Nós vamos utilizar, além dos instrumentos, além da taça, nós vamos os nossos instrumentos naturais, ou seja, a visão, o olfato, o nosso paladar e aí o tato que vai acontecer no céu da boca, no nosso palato, língua e também na frente, nas gengivas. E por fim, nós vamos utilizar o nosso sentido da audição. Vamos lá. Então, primeiramente, a taça ela deve estar não muito cheia, porque nós precisaremos de um espaço suficiente para que nós façamos o movimento de mexer a taça. Eu não vou mexer na taça agora porque não é muito interessante. Sempre que vocês colocarem o vinho para a degustação, não mexam muito na taça. Quando partirmos para a aferição dos aromas, aí é que nós precisaremos mexer um pouco mais. Mas por enquanto não. É interessante que o nosso vinho não se estresse demais. Tá legal? Então vamos começar. Primeiro, eu preciso saber qual é o nível de limpidez do meu vinho. Então eu procuro uma luz e tento observar se o meu vinho tem algum elemento estranho, alguma sujeira, algum sedimento, algum pedaço de rolha, algo que seja estranho ao líquido. Pela vista, pelo que eu estou vendo aqui, esse vinho é um vinho límpido, ele não tem nenhum sedimento. Logo em seguida eu trago a taça para frente mesmo da minha frente e ponho o dedo atrás e procuro enxergar meu dedo. Aqui eu preciso ver o nível de transparência do meu vinho. Eu consigo enxergar muito bem o meu dedo aqui, então a transparência também tem um nível muito, muito elevado. Vou olhar para dentro da taça agora, olhar para o vinho especificamente. E aí, olhando para o vinho, eu vou identificar o brilho do vinho. Esse vinho é um brilho muito intenso. O próximo movimento é eu olhar para o vinho e identificar qual é a cor do meu vinho. E aqui cabe uma pequena reflexão já. Nesse movimento, nós precisamos entender a cor. A cor do vinho tinto, logo quando produzida, ele é muito intensa. É uma cor violeta. Então é um vermelho com tonalidades azuladas. Então observa-se bem fortemente mesmo essas tonalidades azuis. Depois ele se torna um vinho rubi. Logo em seguida, granada. E ao final eu digo, depois de uns 5, 7, 10 anos, esse mesmo vinho que nasceu com as tonalidades azuladas, né, ele chega a uma tonalidade de telha, uma tonalidade alaranjada. Então é um ótimo indicador essa variação de tonalidades da cor do vinho para a identificação da safra do vinho. Então, no caso específico, o nosso vinho é um vinho com um violeta muito presente, muito forte. Violeta muito bonito. Agora eu vou pedir a vocês, ainda para tentarmos a identificação desse tempo de vida do vinho, que nós façamos um movimento. E por isso nós temos aqui um guardanapo branco. Era interessante ter um guardanapo branco ou uma superfície branca. Então, esse guardanapo vai servir muito bem aqui. Nós vamos fazer um movimento para procurar a unha do vinho. O movimento é esse. Eu vou pegar o vinho, a taça do vinho, vou colocar na minha frente e vou inclinar a taça 45 graus aproximadamente. Então, esse movimento que eu fiz aqui agora vai aparecer. Vejam aí, aparece a figura de uma unha. O vinho, ele faz a figura de uma unha. Vejam, essa figura da unha, ela é muito importante para a identificação do tempo de vida que esse vinho teve até agora. Então a unha, se você olhar para uma unha, a ponta da unha, as laterais da unha e também o centro da unha, essa coloração que existe nesses momentos que eu lhes falei, elas dão um indicativo preciso do ano em que esse vinho foi produzido. É legal isso, né? Então, com o tempo, nós vamos parametrizar nosso cérebro e aí, ao olharmos para a unha, fazermos esse movimento e olharmos para a unha, vamos identificar uma diferença que tem na pontinha da unha com o centro, e aí essa diferença vai nos trazer uma quantidade de, mais ou menos, de anos que ele foi produzido. Quando eu observo as duas laterais, eu vou observar também outro nível de variação de coloração. Lembrem-se que ele começa lá violeta, vai para rubi, depois vai para granada, não é isso? E vai para o alaranjado. Então, como ele está aqui num rubi muito intenso, a diferença ainda é muito pequena.
Isso significa dizer que ele não é um vinho ultra jovem, mas é um vinho jovem. É um vinho jovem. Eu diria que tem um vinho de 3 anos, no máximo 3 anos de produzido. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. O tempo vai permitir que o nosso cérebro faça essa parametrização, como já lhes disse, e aí vocês vão acertar na bucha. Veja que interessante. Com essas informações que nós recebemos até agora, que nosso cérebro recebeu até agora, ou seja, de limpidez, de transparência, de cor, de brilho, e aí essa análise da tonalidade, da variação da tonalidade, nos permite dizer que esse vinho é um vinho jovem, que é um vinho cuja safra é muito provavelmente a safra de 2018. Beleza?